Eu falei aqui hoje, irmãos, na parte da manhã, essa pregação aqui eu fiz uma parte dela, aqui na nossa igreja de Santa Bárbara 1. Acho que foi terça-feira passada que eu estive lá, foi terça-feira, e eu comentei alguma coisa. E hoje eu vou entrar um pouquinho mais a fundo com vocês aqui. Na verdade, todo mundo quer vitória sobre o inimigo. Bom, eu quero ter vitórias sobre o inimigo chamado-se doença. Eu quero ter vitórias sobre o inimigo chamado-se escassez, miséria, necessidade. Eu quero ter vitórias sobre as perturbações espirituais, vitórias sobre o pecado, vitórias, contra aquele inimigo que tenta perturbar minha vida, meu lar, minha família, meu casamento, minha vida sentimental. De um modo geral, o ser humano, quando ele vem para Jesus, ele quer ter vitórias, certo? Mas não há vitórias, irmãos, se houver uma maldição. Eu sempre falei para vocês o seguinte: tem trevas, tem. Se chegar a luz, o que acontece? Acaba-se as trevas. Aonde chega a bênção, acaba o que, igreja? A maldição. Mas às vezes a pessoa ela não para enxergar, ela não para ver, ela não para se julgar, para olhar a própria vida. E eu sempre digo o seguinte: tem coisa dando errado na tua vida? Ah, pastor, tem, lógico, tem coisa que às vezes trava. O que é mais fácil? Você chamar a responsabilidade para si ou você colocar a culpa nos outros? Normalmente, eu não estou bem porque o culpado são vocês. Eu estou com um problema porque você é o culpado. A minha vida não está dando certo porque o culpado é você. Sempre é mais fácil. Então a pessoa não olha. O Senhor Deus, quando o pessoal foi entrar, eles foram entrar em Jericó, Deus ele deu uma ordem, ele disse: olha, dali ninguém vai mexer em nada, ponto final. Você não vai pegar um galho, você não vai pegar uma pedra, você não vai pegar um bem, nada. A única coisa que vai ser preservada ali é Raabe e os que estiverem com ela dentro da sua casa, que é o pai, os irmãos, a família dela. O restante é para ser exterminado e não toque em absolutamente nada. Então eu já venho um tempo falando com vocês aqui na igreja, irmãos, de uma outra forma. Eu sempre dou o exemplo seguinte: aqui é não, ponto final, não se discute. Ainda que eu acho que é legal, bacana, certo, ainda que eu pense que não interessa, é não, eu não vou discutir com Deus. Mas se eu chegar do lado de cá e do lado de cá for sim, ainda que eu acho que está errado, não é certo, o meu achar não influencia nada. Se é sim, eu vou fazer e ponto final. No capítulo de número 6 de Josué, no versículo de número 17, o Senhor Deus, ele diz assim, olha, acompanhe com atenção aí, irmãos. Porém a cidade será o que, igreja? Anátema. Você sabe o que é anátema? É maldição, irmãos, ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, olha bem, ela e tudo quanto houver nela, não interessa. Somente a prostituta Raabe viverá, olha, somente ela viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tinha uma promessa, ela escondeu os mensageiros, os espias, e aí ela pediu que fosse preservada a vida dela, a vida a casa do pai dela, e um dos espias disse, olha, se no dia que entrarmos aqui, eles estiverem dentro de casa, vocês estiverem aí, ninguém toca em você, você tem a minha palavra. E a palavra foi mantida. E Deus mandou que isso acontecesse. Versículo 18. Tão somente, Deus ele disse, guardai-vos do anátema, da maldição, para que não vos metais em anátema
tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Então Deus ele disse, olha, preserva só Raabe e os seus familiares. E aí no 18 ele diz, tão somente guardai-vos do anátema, da maldição. Meu irmão, o que acontece nos dias de hoje é exatamente o oposto do que está escrito aqui. As pessoas não se guardam do anátema, da maldição. A pessoa hoje, ela tem na cabeça dela o seguinte, eu vou para a igreja e eu vou servir a Deus da minha forma. Mais uma vez, eu falo isso para você. Da sua forma, você deve ficar na sua casa. Porque da sua forma, você não muda nem a tua vida, nem a história de outras pessoas que precisam de que você esteja bem um dia na vida. Não vai resolver nada. Não é do seu jeito. Sempre lhe falo isso. É do jeito de Deus. A pessoa, ela acha que em certos momentos da vida, tem certas coisas que ela pode fazer. Não pode fazer. O que é não hoje, vai ser não a semana que vem, vai ser não o ano que vem, vai ser não daqui a 1000 anos, e se Jesus não voltar, o não de hoje vai ser não daqui a 10, 100, 50 milhões de anos aí pela frente. Ele continua sendo não. O que é errado diante dos olhos de Deus hoje, pode ter certeza, daqui a 50 anos, Deus não vai considerar e vai falar, não, isso aqui, o que era errado há 50 anos atrás, hoje pode, não vai. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Pessoa não se aguarda, não se mantém afastada daquilo que é maldição. Ela não tem o compromisso, eu falei aqui com vocês, e tenho falado isso, batido nessa tecla, porque isso é uma coisa que tem que ser mudado dentro, não é dessa igreja não, é das igrejas evangélicas, certo? Tem seguidores de religiões aí, eu não vou entrar em detalhe de nenhuma delas, mas vou te falar o que eu conheço. Tem uma que ora ao seu Deus 5 vezes por dia em cima de um tapete virado para um certo local. Tem uma outra, certo? Que ora ao seu Deus 10 vezes por dia. 10. Só 10 vezes por dia. Tem uma outrazinha aí, que são 16 vezes por dia. E cadê o Deus deles, irmãos? Tudo morto, tudo falido, tudo arrebentado. O que vive é o Senhor Jesus. E como é que o povo de Deus hoje trata o Senhor Jesus? Aquele povo que eu te falei, acabei de falar agora, eles tratam Deus deles morto como se estivesse vivo. E os evangélicos de hoje tratam Deus vivo como se estivesse morto. Você diz que é de Deus, que ama a Deus, que o teu Deus é vivo, mas você não fala com Ele. Você não tem tempo. Não é que você não tem tempo, você, já te falei, não tem prioridade. Deus não tem sido prioridade na tua vida. Mas escreva o que eu vou te falar. Ainda que a minha conversa, tanto para você aqui, quanto para você que me ouve aí onde quer que você esteja, ainda que a minha conversa te encha um pouquinho, isso é apenas um aviso, porque vai chegar uma hora que Deus vai ter que ser prioridade na tua vida. E tomara que essa hora não chegue de uma forma diferente que a gente conhece. Certo? Que ela não venha pela dor, pela necessidade, pelo sofrimento. Que ela não venha pela amargura, pelas amarguras da vida. Tomara que ela venha pelo amor do seu coração. Mas isso é uma realidade. A pessoa, ela não tem o compromisso de quê? De buscar, de ler uma Bíblia. Ela quer conhecer Deus, mas ela não lê Bíblia. Bom, eu vou conhecer que jeito, irmãos? Como é que eu conheço? Eu quero conhecer o Código Penal. Eu fiz faculdade de Direito. Como é que eu conheço o Código Penal?
lendo o Código Civil. Aí eu passo a conhecer o penal, não é isso? É lógico que não. Cada um é específico na sua área, eu tenho que conhecer. Mas eu não conheço a palavra de Deus. Eu não conheço a palavra de Deus. Como é que fica isso, irmãos? Eu não tenho tempo, às vezes, de vir à igreja. Não, hoje, sabe, eu tô meio aí, sabe como é que é, né, pastor? Eu tô meio cansado, pois é. Né? Uma vez um membro chegou para mim e disse, pastor, eu não estive na igreja porque eu fui no aniversário. Legal. A pessoa lá tem mais valor para você do que Deus. Isso é bacana isso aí. Eu bato palma para um negócio desse. Só que depois não adianta reclamar, irmãos. Não adianta. Deus, ele disse para o povo, olha, não toque em nada, não pega nada, tudo ali é maldição. Os que vão viver, só Raabe e a família dela. Ele disse no 18, se afaste do que é maldição. Meu irmão, o que a Bíblia condena, fique longe. Fique longe. Você quer um conselho de um pregador? Porque tem muita gente que acha que o pregador é mais um que está aqui pregando para você. O pregador, ele é o anjo da igreja, ele é um pai espiritual. Você quer o conselho de um pregador? Fique longe daquilo que Deus condena. Fique longe daquilo que Deus não aceita. Fique longe daquilo que Deus, ele quer afastado. Aquilo que Deus manda, colhe naquilo. Aquilo que Ele pede para fazer, grude naquilo. Você vai crescer na sua vida. Caso contrário, não tem jeito. Não adianta. Não tem porção mágica no Evangelho. Não existe um negócio desse. E ele disse, olha, versículo 18, guardai-vos da maldição, do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel. Quer dizer, se você fizer o contrário do que eu estou falando, você vai levar uma maldição, qualquer um de vocês. O recado foi dado assim, qualquer um de vocês vai levar a maldição para a tua vida e para o povo inteiro. Por isso é que você vê que a pessoa que não tem compromisso com Deus, padece ela, padece o marido, o filho, o pai, a mãe, a esposa, o irmão, o tio, a avó, todo mundo que está junto, irmãos. Mas por que tem que ser assim, irmãos? Por que não dá para ser um pouquinho melhor? Deus avisou, Deus falou. Eu sempre disse para vocês, Deus sempre dá toques, avisos. Vai lá para o capítulo 7, versículo 1. Logo depois aí, né? E prevaricaram os filhos de Israel, aonde, igreja? Na maldição. Mas Deus não disse que não era para fazer? Sim ou não? Mas fizeram o contrário. Ser humano sempre quer fazer o contrário daquilo que Deus determinou. Sempre, irmãos. É como se ele fosse o dono da razão e Deus não sabe nada. É o contrário, tem que ser feito o contrário. Eles prevaricaram na maldição, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema da maldição, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Trouxe maldição, o Acã, para ele, para a família dele e para o povo de Israel inteirinho. Foi o que aconteceu. Pegou lá, achou uma capa babilônica bonita, muito bacana, né? Vamos levar isso aqui. Aí pegou umas peças lá de algum valor, não, vamos levar isso aqui. E escondeu. Espera aí, mas se é para ser feito, não tem que ser escondido, tem que ser aberto, tem que ser livre. Tem que ser às claras. Sua vida tem que ser aberta. Por que tem que ser escondidinho? Se é escondidinho, tem coisa errada, meu irmão. Por que tem que ser? Mas ele foi e escondeu, trouxe a maldição. O Josué, irmãos, Josué foi invadir uma cidade chamada Siai. Eu vou te dar um exemplo. Segundo o meu amigo lá atrás, o Gelson dos Santos,
Ele disse que a menor cidade que tem aqui na região é Saltinho, é isso mesmo? Não deve ser grande, porque se fosse grandona chamaria Saltão. Então é Saltinho. Eu dei esse exemplo. A população de São Paulo, da grande São Paulo, toda a população da grande São Paulo, entra em guerra contra Saltinho. Quem é que mora em Saltinho? É você, Gelson, a Fernanda e quem mais? Só vocês 4 na cidade? Não, tem mais gente. Pois é. A população de São Paulo vai invadir Saltinho. E vem a população toda de São Paulo. Quando chegam aqui, a população de Saltinho põe a população de São Paulo para correr. Só foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Não, mas peraí, é inexplicável. Como é que pode um negócio desse? Como é que eu venço batalhas? Como é que eu venço o inimigo? Como é que eu vou crescer na minha vida sem obediência à palavra de Deus, irmãos? Me explica isso. Como é que pode um negócio desse? Deus tinha dito, não faça. Mas foram lá e fizeram. Alguém fez. Bom, pastor, mas esse alguém... Mas não era para fazer. O aviso de Deus foi para todos. Foi para todos. Certo? Se Deus tivesse dito a esse, aquele ou aquele outro, tudo bem. Mas o aviso foi geral. Foi geral. Mas o Acã não obedeceu. Entraram, o pessoal de Ai, os guerreiros, colocaram o povo de Israel para correr, e o Josué ficou, vamos falar assim, entrou em parafuso, ficou meio doido, falou, mas como é que pode? O que aconteceu? Como é que pode um negócio desse? Não tinha possibilidade. Realmente, quando você desobedece o que Deus está dizendo, você perde batalha, meu irmão, nas mínimas coisas. Mas era impossível isso aqui. Pois é, você não está com Deus, não vai acontecer. Porque tem uma coisa no Evangelho, irmãos, que a maioria não aceita. Mas isso é uma realidade. E eu vou falar aqui para você. Ali tem Deus. Aqui tem Satanás. Certo? Eu estou aqui. Então Deus está ali, Satanás está do lado de cá. Eu viro as minhas costas para Satanás, para quem que eu estou olhando, igreja? Não ouvi. Para Deus. E se eu virar minhas costas para Deus, para quem que eu estou olhando? Então quem não serve a Deus, serve o diabo. Essa que é a realidade. Quem não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do cão. E não adianta. Pastor, eu estou no meio do caminho. O meio do muro já é a vontade do cão. A indecisão já é a vontade do cão. Certo? O Josué vai e faz uma oração, versículo 8, Josué 7, 8, ah, Senhor, que direi, pois, Israel, virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, e desarraigarão o nosso nome da terra, e então, que farás ao teu grande nome? Ele vai e faz uma oração, disse, Deus, o que aconteceu? Os nossos inimigos vão ver isso aqui, vão riscar o nosso nome da face da terra, vamos perder as batalhas, que dirão do grande nome do Senhor? Versículo 10, Deus começa a dar a resposta. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Tem uma tradução que diz assim, ó, porque jaz sobre o teu rosto. Deus parou, ouviu a oração dele e falou, eu vou bater um papo direto com ele aqui. Senhor Josué, levanta aí, sujeito. O que você está falando? Você está cobrando de mim o quê? Hein? É aquilo que eu sempre te falei, você não faz a coisa certa e você quer cobrar de Deus o quê? Vamos falar num linguajar século 21? Eu não faço a coisa certa. Eu vou me usar como exemplo. Não estou fazendo. Eu quero cobrar Deus do quê? Qual é a moral que eu tenho para cobrar Deus? Fala para mim.
Nenhuma. Nenhuma, meu irmão. Deus diz, por que você está falando? O que é que você está dizendo? Você está orando por quê? Mas aí, irmãos, tem aquele versículo que a gente sempre fala, de 1ª carta aos Coríntios 11:38. Não, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Eu não me lembro se ao 30 ou 31 diz assim: se nós julgássemos a nós mesmos, jamais seríamos julgados. Amém, Jesus? Jamais. Por isso é que eu digo para vocês, aceitar a Jesus, no meu caso, foi há 41 anos atrás, mas me converter, se você pegar 41 vezes 365, dá exatamente 14.965 dias que eu me converto na minha vida. É todos os dias. Todos os dias eu encontro erro, todos os dias eu encontro falhas na minha vida, todos os dias eu tenho que me acertar, todos os dias eu erro contra Deus por palavras, atitudes, pensamentos, consciente e inconscientemente. Então todos os dias eu tenho que orar e acertar a minha vida com Jesus, mas tem gente que não quer fazer isso. Ela quer estar em comunhão com o anátema, ela joga fora o que Deus deu a ela. É como se ela pegasse o presente de Deus e colocasse no lixo. Isso aqui não serve para mim. Não adianta reclamar. Às vezes você não vê o efeito agora, você vai sentir ele daqui a uns tempos. Sempre é dessa forma, irmãos. Sempre é dessa forma. Deus, ele chega para o Josué e diz: por que você está com o seu rosto em terra? Ele diz aqui no 11: Israel pecou, pronto, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, cobrando de mim o quê, se fizeram tudo errado? Quer que eu ajudo em quê, se não estão cumprindo a minha vontade? Você sabe o que Deus pede para mim e para você, irmãos? Nada mais do que o cumprimento da palavra dele. Só, ponto final, acabou. Mas aí a pessoa tem o anátema. Está na igreja, ela é de Jesus, certo? Se ela é fiel ao Senhor Deus, segundo ela, entendeu? Mas sai daquela porta para fora, faz tudo errado. É aquilo que eu sempre lhe falo: quem é você daquela porta para fora? Porque daquela porta para dentro, se bobear, tem irmão que hora que pisa dentro da igreja, nasce auréola na cabeça, asa, tem irmão que fica até voando. Mas como é que é você lá fora? Como é que você é visto lá fora? Como é que as pessoas te conhecem lá fora? Qual é o exemplo que você dá lá fora? No seu trabalho, no seu local de trabalho, dentro da sua casa, como é que a sua família te enxerga, seu círculo de amizades? Ela traz a maldição. Você quer ver uma coisa, meu irmão, que eu bato em cima disso, e isso me tira do sério? É o cara, por exemplo, você tem um cargo no local que você trabalha, tá? Vou te dar esse exemplo. Digamos que você seja um chefe lá onde você trabalha. Logicamente, tem pessoas abaixo de você. E você se sente o maioral, o bambambam. Você não é, meu irmão. Você não é. Se cortar a tua pele e cortar a pele daquela pessoa que está abaixo de você, o sangue é vermelho igual. Se você cair agora morto, você vai para o cemitério. Se aquela pessoa que está abaixo de você cair morta, vai para o cemitério também. É tudo igual. Mas tem gente que sobe na cabeça dos outros para ganhar um crédito a mais. Se acha o bambambam, o maioral. Não, porque eu sou, não, você não é nada. Louvor, honra e glória sejam dados ao nome do Senhor. E cuidado, meu irmão,
para você não pisar na cabeça de ninguém, para crescer na tua vida, porque o mesmo demônio que usar você para pisar e humilhar e maltratar uma pessoa, é o demônio que vai te cobrar depois, é o mesmo. Mas tem gente que gosta disso, se sente, né? Porque eu, que eu preciso de Deus na minha vida, irmãos. Eu sempre digo uma coisa: se eu não puder te abençoar, e eu posso, todos os dias da minha vida, te amaldiçoar também eu não vou. Se eu não puder te ajudar, e eu posso todos os dias da minha vida, te prejudicar na vida também eu não vou. Você pode ter certeza disso. Traz anátema. O outro é fofoca, linguarudo, fofoqueiro, chega aqui na igreja, Deus, eu te amo, mas a primeira oportunidade lá fora de falar mal da vida de uma pessoa, está falando. Cria vergonha na cara, irmãos, essa é a palavra certa. Toma juízo, vira gente na vida. Fofoqueiro, linguarudo, peraí, o que você ganha em denegrir a imagem de uma pessoa e falar mal de uma pessoa? O que está acrescentando na tua vida? Porcaria nenhuma. Então cria juízo. Você tem a tua vida para cuidar, quanto mais a vida dos outros. Não, eu só estava passando a informação. Mas quem te pediu, bicudo? Ninguém te pediu. É impressionante o que a gente vê por aí, irmãos. É impressionante um negócio desse. E descasos e outros, e tantos outros mais que existe por aí. Trazem anátema para a vida. Chega aqui na igreja, Deus, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é lindo, maravilhoso. Chega em casa, marido e mulher, vira uma brigaiada desgraçada. Você ama a Deus, mas pelo amor de Jesus Cristo, você não consegue amar a pessoa que Deus te deu, droga. Você não consegue respeitar e vai dizer para mim que você ama a Deus? Aonde que você ama, meu irmão? Me prova dentro da Bíblia, me fala dentro da palavra de Deus. E discute, briga, você não presta, você presta, eu não presto, o outro presta, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O que você ganhou com isso? Peraí, você não consegue honrar a pessoa que Deus te deu como presente? Você vai dizer para mim que você vai... A pessoa que você vê, você não consegue honrar aquela pessoa que você vê, amar aquela pessoa que você vê, você vai amar a Deus que você não vê? Meu irmão, vai tentar enganar o capeta, não a mim ou qualquer outra pessoa. Então ela traz anátema para a vida dela. E depois ela quer reclamar que a vida não está dando certo, que as coisas não estão fluindo, que nada tem acontecido na vida, que não sei o quê. Se mata em coisas que não tem que fazer. Eu hoje falei para uma moça aqui na igreja. Ela foi proibida pelo médico de tomar umas atitudes. Isso aí já é um caso de enfermidade. Mas pastor, eu estive lá, eu fiz o que o médico falou que não era para fazer. Eu falei, por que você procurou um médico então? Não, porque eu não procure o médico. Se você é autossuficiente, se você sabe se cuidar, não procure o médico. Não, pastor, mas eu estou pela fé. Eu falei, isso não é pela fé. A Bíblia diz, não tentará o Senhor teu Deus. Termina seu tratamento para você agir. Mas não adianta, irmãos. É negócio de pela fé. O povo tem esse negócio, não tem? Tem irmão que chega para mim e diz, meu carro anda pela fé. O meu nunca consegui fazer, irmãos. Eu acho que eu estou num nível abaixo. O meu carro, se eu não colocar combustível naquele raio daquela caminhonete, não vai para frente por nada. Não, o meu anda pela fé. O meu anda com cheiro. O meu nem se tiver às vezes dentro combustível ele anda, quanto mais com cheiro. Eu não entendo um negócio desse, irmãos. Eu queria entender. Faz tudo ao contrário. Não tem um tempo para Deus, não tem um momento de oração com Deus. Não tem uma vivência com Deus, é aquilo que eu te falei. Os outros lá fazem o Deus deles morto como se fosse vivo. E você que tem um Deus vivo, trata ele como se ele fosse morto. Não fala com ele, não dá bola para ele, não tem conversa com ele, não faz nada com ele. Espera aí,
Vou crescer aonde? Foi o que Deus falou para Josué. Espera aí, Josué, você está reclamando o quê, filho? Você o povo deixou de fazer o que eu mandei. Eu te dei uma missão a eles, não dei? Deu, Senhor. Por que não cumpriram? Não, porque sabe como é que é. Não sei. Não interessa. Hoje, mas tinha bens ali naquela cidade, né? Tinha ouro, tinha prata, tinha coisas valiosas. Não interessa, se Deus falou que não, é não, acabou e pronto. Certo? Não é para desobedecer, irmãos. É para ter obediência. Ele disse, Israel pecou, versículo 11. E até transgrediram o meu conselho que lhes tinha ordenado. No 6, 17 e 18, Deus diz que não tocaria em nada, ninguém viveria só a Raabe e a família dela, e não trariam nada, não pegariam nada daquele local. Transgrediram. É aquele negócio, o irmão deixa de vir na igreja porque foi na festa de aniversário do parente. O meu sobrinho, pastor, poxa, teu sobrinho está em alta, hein? A hora que a barriga tua doer, dobra teu joelho na frente do teu sobrinho e pede para ele te ajudar. Quem sabe? Porque ele deve estar acima de Deus. Não é verdade? Não, eu não vim na igreja, pastor, porque eu estou cansado. Cansado? A Bíblia diz que Deus renova a cada dia. Ele nos dá um renovo a cada manhã. Há uma nova unção. Você está cansado? Tem compromissos maiores do que o Espírito de Deus na sua vida? Aí se eu falar aqui na igreja que o que falta para alguns, lógico que não é para vocês, que se fosse eu não estaria aqui dizendo, mas isso aqui é um alerta, que você precisa se converter na vida, você ia ficar bravo comigo, né? Você ia falar, não pastor, eu sou convertido. É nada, meu irmão, pessoa que age dessa forma não é convertido não, é convencido. Não é convertido. Ah, quer saber de uma coisa, pastor? Não vem mais nessa igreja. Fique em paz, meu irmão. Você é responsável por cada decisão que você toma na sua vida, tanto as certas quanto as erradas. Fique em paz. O que eu prego aqui para você, o que saiu daqui depois, eu não meto o bico, porque aí é entre você e Deus. Mas a verdade tem que ser dita. É aquilo que eu te falo aqui sempre na igreja. Você quer ser enganado? É outro local, não é essa igreja aqui não. Porque enquanto eu for pastor aqui, você vai ouvir a verdade. Querendo, não querendo, gostando, não gostando, ficando bravo, o problema é seu. É o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela merece todo o crédito. Ela é fiel, diz a Bíblia, e verdadeira. Amém, Jesus? Olha o versículo de número 12. No 11... o Senhor Deus diz que eles transgrediram, que eles saíram, que eles largaram, que eles deixaram. Eu muitas vezes, irmãos, não foram tantas as vezes, eu vou te falar, por 4 vezes na minha vida, eu saí, fui viajar com autorização da minha direção. Por 4 vezes. E nessas 4 vezes, eu não estive no domingo na minha igreja, porque eu estava lá viajando, certo? Então eu não estava no domingo aqui, na minha igreja pregando, um exemplo. Mas eu estou aonde? Eu estou lá na virada da curva. Aonde tem igreja aqui na virada da curva? É essa aqui? Eu vou lá. Eu não deixo de congregar. A Bíblia diz claramente, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas como dizia meu pai, né? Cada cabeça é uma sentença. Eu penso de uma forma, nem todo mundo pensa dessa forma. Pastor, realmente, as pessoas pensam ao contrário. Pois é, mas se você ler a Bíblia, que buscar primeiro o reino de Deus, você vai acabar pensando igual a mim. Porque primeiro é Deus. Primeiro é Deus.
Eu me lembro, eu conto esse caso, que um dia, pastor na cidade de Franca, a Miriam era bebê, recém-nascida, pouco antes de eu ser transferido. O meu pai em Ribeirão Preto chegou para mim, me ligou e disse: Ayrton, eu estou querendo ir aí na sua casa, ficar aí uma semana com você, com a Wanda. Eu falei: pai, vem embora, mas vem já. E Franca e Ribeirão é quase grudado, né, irmãos? Quase, acho que dá o quê? 90 quilômetros. É quase grudado ali. Falei: vem embora. Ele falou: olha, eu falei: que dia que o senhor vem essa semana? Ele falou: não, eu vou no domingo. Eu vou no domingo. Domingo eu vou. E nós tínhamos a reunião lá em Franca, na época, era uma única reunião, às 9 horas da manhã. Só, mais nada, não tinha outra reunião na época. Ele falou: não, eu vou no domingo na parte da manhã. Falei: pai, domingo de manhã tem a reunião na igreja. Dependendo do horário que o senhor chegar, o senhor chega, pega um táxi, vai até a igreja e me encontra lá. Ele falou: não, eu vou para a sua casa, manda a Wanda me esperar. Falei: não vai esperar. Ela não vai esperar, porque domingo ela tem compromisso com Deus, pai. E ela vai estar na igreja comigo. Ayrton, não dá para mim ir na igreja, tá? Manda a Wanda me esperar em casa. Falei: pai, ela não vai esperar o senhor. O senhor pode ter certeza disso. Mas pastor, é seu pai. Na verdade, pai é Deus. O Sebastião lá, que era meu pai, eu era um empréstimo de Deus na vida dele. Nada mais do que isso. Certo? Eu falei: ela não vai esperar. Chegou domingo de manhã, Wanda arrumou, falou: e Ayrton, e agora? Eu falei: vamos embora. Mas seu pai, ele vai para a igreja, ele sabe onde é a igreja. Fui para a igreja, fiz reunião, conversei com o obreiro, ri, bati papo, fiquei, enrolei. Depois eu fui embora para casa. Quando eu chego lá, ele está lá na porta: mas eu não falei para você. Eu falei: eu não disse para o senhor que era para o senhor ter ido? Ninguém vai fazer isso. Ah, por que eu tenho que fazer, irmãos? Um dia esse meu mesmo pai, eu não tinha outro, né? Tinha só esse mesmo. Eu estou lá na casa deles, lá em Ribeirão Preto, onde minha irmã mora até hoje. E estava só eu e ele tinha uma oficina mecânica embaixo, é um condomínio de prédios, ele tinha uma oficina bem embaixo, era a mecânica dele. E meu pai era o seguinte: ele tinha que almoçar e, segundo ele, tinha que dar um cochilo, porque senão não pegava, né? A coisa não fluía. Aí ele chegou para mim e disse: Ayrton, eu vou dar uma deitadinha, e se chegar alguém aqui e me chamar, fala que eu saí. Eu falei: o quê? Vou falar que eu saí. Eu falei: mas o senhor vai sair? Ele falou: não, eu vou dormir. Eu falei: mas como é que o senhor vai dormir e eu falo que o senhor saiu? O senhor não saiu, o senhor está dormindo. Ele disse: não, é só para não me incomodar. Eu falei: pai, não vou mentir. Não, você disse que eu saí. Eu falei: eu não vou dizer. Eu falei: o senhor sabe orar? Ele falou: sei. Eu falei: então ora para ninguém aparecer aqui. Combinado? Ele falou: você fala que eu saí. Deitou. A hora que ele está ouvindo os roncão dele lá, ronque. Mas, irmãos, o negócio é batata. A campainha toca. Bim. Eu abri a porta. Aqui que mora o seu Sebastião? Falei: é. Ele está? Falei: está. E deu um grito: pai! Ele acordou. O que foi? Até estão chamando o senhor aqui. Ele veio com aquela cara de quarta-feira dele. Depois ele falou: mas eu não te falei. Eu falei: eu jamais vou mentir para agradar ao Senhor. Não traga anátema na tua vida, irmãos. Pode parecer para você que não é nada, mas os grandes problemas de hoje tornaram-se pequenos no passado. Os grandes problemas de hoje foram pequenos no passado. Você sabe o que aconteceu com Acã? Alguém sabe? Sabe o que aconteceu? Bom, o Acã, pedrejaram ele, mataram ele, só ele.
toda a família dele, irmãos. Toda a família dele. Tá? Foi tudo exterminado, porque desrespeitaram a palavra de Deus. E naquela época, era a lei de talião, é olho por olho, dente por dente, meu irmão. Meu irmão, por que tem que fazer isso? Porque não é melhor, pastor, mas eu precisei contar aquela mentirinha pequenininha, ninguém nem nunca soube, não, ninguém nunca vai descobrir. Ninguém sabe, ninguém da humanidade do planeta vai descobrir. Só quem sabe é Pai, Filho e Espírito Santo. Não precisa ninguém mais saber. Já está bom. E para que você tem que fazer isso, irmãos? Hein? Versículo 12, ele diz assim, olha, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Não aguentou os inimigos. O inimigo prevaleceu contra vocês, viraram as costas diante dos seus inimigos, quer dizer, viraram as costas, fugiram dos inimigos. O inimigo, irmãos, você coloca ele em fuga, não é ele que te coloca. A Bíblia diz que por um caminho eles virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirá de ti. Amém, Jesus? Mas olha o que Deus disse aqui, olha, porquanto estão amaldiçoados. Quando eu não cumpro a bênção, eu estou cumprindo o quê? A maldição, né? E ele disse aqui é que pega, ó, não serei mais convosco, se não tirardes o anátema do meio de vós. Deus foi bem claro. Josué, você está reclamando o quê? Pecaram, fizeram errado, tudo ao contrário do que eu mandei, dei uma missão, não cumpriram, mentiram, roubaram e esconderam. Não serei com vocês enquanto estiver a maldição. Acabou. Precisaram tirar a maldição para que a bênção voltasse. E mudou isso aí, irmãos? Não mudou não, continua do mesmo jeito. Tem maldição, irmãos? Tira. Tira. Tira a maldição lá do seu trabalho. O cara às vezes é desonesto no trabalho. Desonesto. Eu falei aqui uma vez, você tem um contrato de trabalho. O seu trabalho é para você entrar às 8 da manhã, você quer entrar às 8h05. Você vai ficar invocado com o que eu estou te falando. Mas eu gosto de deixar você invocado. Tá? Você entrou 8h05. Fala para mim que você não roubou 5 minutos do seu patrão. Fala para mim que não é. E me prova. Só isso. Porque se você, no dia do pagamento, o teu patrão descontasse de você 5 minutos todos os dias, você ia chamar ele de ladrão. Você está roubando de mim, eu entrei no horário certo. Que negócio é esse? Às vezes é desonesto com um funcionário, às vezes você é um patrão, é desonesto com um funcionário. O que é seu, meu irmão. O que é dos outros, é dos outros. Acabou e pronto. Deus sempre vai te abençoar, sendo homem, sendo mulher de Deus. Amém, Jesus? Enganar as pessoas. Enganar. Mas estou na igreja. Deus, como o Senhor é lindo. Mas eu estou enganando o meu próximo. Que droga, que demônio. Que demônio, amar o teu próximo como a ti mesmo. Você não gostaria que fizesse isso contigo, mas você faz com o outro. Falar mal da vida dos outros, ficar fazendo fofoca, perturbando a vida de uma pessoa, brigando dentro de casa com família, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, com o esposo, com o filho, sei lá com quem mais, com aparecer na frente. Entendeu? Ser arrogante na vida. Estou te dando exemplos.
Mas tem muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Tem coisas que só você olhando para a tua vida é que você vai descobrir. Achando que você é melhor do que os outros, que você está numa posição, você não está em posição nenhuma. A soberba, diz a Bíblia, precede a queda, a ruína, a destruição. Que coisa é essa, meu irmão? Então tira o anátema da tua vida. Não faço nada disso, pastor. Nada do que o senhor falou eu faço, louvado seja Deus. Mas não oro, não leio Bíblia, não me consagro. É pior do que se você fizesse tudo isso. Que aí você não está dando bola, é para Deus. É diferente. Você quer crescer, meu irmão? Una-se ao Espírito de Deus. Vamos usar o vocabulário que o pessoal usa por aí. Seja parceiro do Senhor, pronto. Seja parceiro do Senhor. Conheci um irmão uma vez, empresário dentro da igreja, tudo para ele, eu não tenho nada contra isso que eu vou te falar, tá? Nada contra. Mas desde quando seja dado pelo Espírito de Deus. Combinado? Ô pastor, o meu sócio aqui, sempre tinha um sócio dando nó. Mas espera aí um pouquinho, você ora a Deus, eu oro, e por que acontece isso tudo? Será que Deus não tem uma pessoa que não vai te dar nó? Então se está dando, é porque não foi Deus quem deu. Falei um dia para ele, você quer ter um sócio? Coloca Deus como sócio, fala, Deus, esse trabalho aqui é do Senhor, o Senhor me deu, ele é do Senhor, não é porque eu estou dizendo, porque na verdade é. Amém, Jesus? A partir de hoje eu vou ser o gerente do Senhor, eu vou desfrutar, eu vou comer daqui, eu vou beber, eu vou pagar água, luz, aluguel, vou ter propriedades, vou comprar carro, casa, terreno, apartamento, vou comprar o Rio Piracicaba, vou comprar tudo. Mas o Senhor é o dono, eu apenas sou um gerente que vou desfrutar das direções. Do dia que ele fez isso, até pouco tempo atrás que eu estava sabendo, nunca mais teve problema na vida. Meu irmão, vai na palavra, vai no rumo do Senhor, entendeu? Pessoa ruim, às vezes eu estou aqui, Deus, eu te amo, Senhor. Você quer ver uma coisa, irmãos? Tem pessoas que têm problema de relacionamento. Eu ainda falei para a Wanda hoje, a respeito de um rapaz lá, vizinho meu. Falei, esse rapaz, Wanda, tem problema de relacionamento. Ele é impressionante. Se ele estiver sentado na porta, você passa, ele vira as costas. Você acabou de passar, ele desvira de novo. Tem medo de cumprimentar alguém, pular em cima dele, pedir dinheiro emprestado, sei lá que raio que é, né? Mas tem pessoa que tem um problema muito sério, irmão. Tem ser humano que não consegue falar a palavra eu te amo. Sabia disso? Por que isso aí? Eu tenho dia que eu falo para a Wanda, quantas vezes, Wanda? Está rindo, né? Perde as contas. Eu dou uma encostada assim, ela está no fogão, eu te falei que eu te amo. Chego perto, não esquece que eu te amo, hein? Ai, pastor, mas já tem quase 40 anos casado, e pode ter 150 anos. Quanto mais casado eu ficar, mais tempo passar, mais eu vou amar. O amor é assim, é gradativo, mas tem gente que não fala. Tem pai que não fala para filho. Como é que pode isso aí, irmãos? Tem filho que não consegue falar para o pai e para a mãe, olha, eu te amo, hein? Dá um beijo. Uma vez perguntaram para mim, a Miriam veio, lá em casa, Miriam me beija, Gabriel me beija, até a Juliana agora me beija, o Mário me beija, todo mundo me beija, irmão, até o cachorro me beija. E qual é o problema disso? O irmão chegou para mim e disse, pastor, a Miriam beija o senhor? Eu falei, só não beija na boca. Mas ela é minha filha. Ela me beija, eu abraço ela, abraço e beijo e abraço. É meu filho, pô. Tem gente que tem esse problema de relacionamento. Isso é um anátema, irmãos. Você não demonstrar, Deus, você quer que Deus demonstre o carinho dele para a tua vida, mas você não demonstra para os outros. Meu irmão,
Se eu não demonstrar o meu carinho, o meu amor pela minha mulher, pelo meu filho, pela minha família, eu vou demonstrar a Deus como? Explica isso para mim, irmãos. Eu quero entender, porque às vezes eu acho que eu sou um tremendo de um ignorante, no sentido pejorativo da palavra. Eu não consigo entender um negócio desse. A pessoa, se falar, a pessoa se acha. Acha o quê? O que ela se acha? Você demonstrar carinho a uma pessoa, afeto a uma pessoa? Tudo isso é maldição, é anátema. Então, irmãos, essas e outras mais, tá? Eu acho que você tem que parar, observar, porque Deus aqui no versículo 12, ele deixou uma coisa bem clara para o Josué e para a população inteira de Israel. Ele disse aqui, olha, não serei mais convosco, não vou estar com vocês, esqueça, tá? Se não tirardes o anátema do meio de vós, enquanto você não tira a bênção, aliás a maldição, a bênção não vem, você não terá vitória sobre os seus inimigos. Essa é a palavra de hoje para você. Guarde a palavra de Deus, irmãos. Tira. Eu me lembro que logo no comecinho da igreja, a igreja tinha um carro e eu andava com ele. Na época, era uma variante verdona, nem lembro o ano daquilo lá, depois passou a ser uma caravana, né? E eu dirigia, ia para lá, ia para cá. Às vezes eu parava num posto, disse, amigo, vamos falar no dinheiro de hoje, coloca R$100 de combustível. Eu colocava, você me dá uma nota, e na época a nota era no bloquinho, né? Às vezes a pessoa olhava e dizia assim, você quer no valor? Mas que valor? Eu não pus 100? É 100. Então é no valor de 100. É o que eu quero. Não, porque às vezes pede a mais. Espera aí, eu não vou roubar. Não é meu. Ia num restaurante. Vocês sabem disso, não sabem? Pois é. Ia no restaurante. Almoçava lá um PF. Você pode me dar uma nota? Eu tenho que apresentar todos os gastos? Sim. Quer no valor? Mas é no valor, gastei quanto? Gastei R$10? Gastei R$10. Então a nota é de R$10. Por que eu vou tirar mais, irmãos? Por que eu vou usar de malandragem? Pelo amor de Jesus. Depois não sabe por que as orações não são respondidas, por que a bênção não vem. E mais, e tem aquele que é pessimista, não tem jeito, não dá, não tem condições, pastor, isso aqui não, irmão, tem condições, tem jeito, dá, isso aqui é para mim, eu nasci para ser abençoado, eu vou ser abençoado, eu nasci para ser bênção, e eu vou ser bênção em nome de Jesus, ponto final. Digam graças a Deus. No demais, que Deus fale mais ao teu coração. Curve a cabeça, feche os olhos, e você que está em casa também, aproveite a oração. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor nos concedeu no dia de hoje, agradecendo ao Senhor pela bênção, pelo poder, pela graça e pela virtude, meu Deus, pois eu tenho a certeza de que a tua palavra falou a estes corações. Então, Deus, continue tratando mais, continue falando mais com cada vida, continue fazendo com que cada pessoa venha transbordar da tua presença. Pai, eu os coloco em tuas mãos e na certeza, Deus, da tua bênção, eu te agradeço para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus e vamos aplaudir ao Senhor bem forte, igreja, em o nome do Senhor.